Boa noite. Aqui é Devalaio com você no programa Consciência Rúnica. Esse é o segundo dia de programa. A gente está aqui no estúdio com a produção. O Jorge vai interagir com a gente, né, Jorge? Isso aí, tô aqui. E estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai aprofundar um pouquinho esse tema do desenvolvimento da consciência através das runas, né? Do que vem a ser a consciência para o ser humano e o que vem a ser a consciência dentro de um contexto maior, né? Nesse desenvolvimento, nessa evolução. E também falando, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as runas, especificamente sobre a runa Lagus, né, que é a runa do lago, que remete às águas primordiais. A gente já vai saber o que é isso já. E dentro desse aspecto de Lagus, porque a água está muito conectada com o simbolismo da intuição, a gente vai falar um pouquinho de clarividência, de visão remota e esses assuntos. E no segundo bloco do programa, então, abrindo para perguntas, né, que vocês possam ter. Então, aqui começando, né, explorando um pouco esse tema, né, da consciência rúnica. Quando você começa a se aprofundar em processos meditativos com as runas, você encontra qualquer pessoa, primeira coisa, né? O que é um processo de meditação? É você entrar num espaço de silêncio dentro de você, né? Então, quando você adentra nesse espaço de silêncio, você se depara com aquilo que muitos meditadores dizem que existe, que é o vazio, né? Que é o espaço de silêncio. E no meio desse vazio, você consegue perceber toda a movimentação do seu ego, da sua consciência. É um momento em que você tem aquele espaço, aquele momento de iluminação, né? É aquele momento em que as coisas se tornam mais claras para você. E quando você começa a estudar e a meditar com as runas, você também encontra o mesmo processo. E quanto mais você se aprofunda, mais você vai entrando em contato com uma rede coletiva de consciência, que a gente chama de consciência rúnica, né? Porque você não vai estudar uma runa só, você vai estudar várias runas, né? E o que vem a ser as runas? A palavra runa, ela vem do antigo alfabeto, né? Do alfabeto viking, e significa segredo ou mistérios sussurrados, né? E essa palavra em si, aquilo que se tornou um alfabeto ao longo dos anos, tem um significado psíquico dentro da consciência bastante profundo, assim como cada letra do nosso alfabeto, fazendo uma comparação também com o Kabbalah, com cada letra hebraica, e por aí vai. Cada letra possui uma frequência e uma vibração. Então, as runas são frequências de energia. E eu tenho dentro desse alfabeto rúnico, então, 24 runas, né? Então, são 24 runas, 24 letras que representam fonemas, que possuem frequências numéricas e vibrações que nos alinham com determinados, a gente pode dizer a grosso modo, conceitos do nosso dia a dia, vamos colocar assim. Isso a grosso modo dentro da dimensão da esfera mais humana, aqui, mais terrena, não é?
Se você falar da consciência rúnica num nível, vamos colocar assim, galáctico, aí a gente entra no terreno das consciências monádicas, não é? Então eu tenho, na verdade, quando eu estou falando de consciência rúnica, ou quando eu estou falando de runas, de um jogo de runas, um jogo entre aspas, porque a palavra jogo aí também adquire um significado bastante profundo, eu então estou me referindo a uma rede coletiva de consciências individuadas, onde cada runa é uma consciência individuada em si. Então, se eu tenho, vamos falar de a primeira letra do alfabeto, ferro é uma consciência, urus é a segunda consciência, né? E por aí vai. Então, eu estou trabalhando com frequências de energias e de significados diferentes. Assim como nas cartas do tarô, eu não tenho lá, né, a sacerdotisa, eu vou ter o carro, vou ter o arcano 13, a morte, eu vou ter, enfim, o julgamento, de uma forma, fazendo uma comparação apenas a nível de analogia para nossa consciência entender como é que funciona isso, eu estou lidando com arquétipos, tá? Então, cada runa é um arquétipo da minha consciência e por isso eu consigo usá-las de uma forma oracular, né? Oracular com elas. Eu consigo criar um processo divinatório de adivinhação, onde eu consigo acessar diferentes frequências de linhas de tempo. Eu tô indo muito rápido? Não, tudo bem. Agora, você falou linha de tempo. Veio essa linha de tempo da física, que existem várias linhas do tempo, que você, sabe, você volta no passado, sim, você pode alterar, sim, mais sim. ou menos. Eu estou falando dentro de um aspecto científico mesmo, e também filosófico, mas num sentido mais existencial, né? Existencialista. Porque eu tenho... Para a gente falar, né, no caso, para a gente adentrar os territórios, nós vamos falar dos mistérios da runa Laguz hoje, né? Laguz ou Laguz, né? Então, só para a gente ter uma imagem que fique, né, para a gente saber que arcano é esse, né? Já que não se trata de cartas de tarô e todo mundo já está familiarizado com cartas de tarô, mas não está muito familiarizado com runas, né? Então seria o número 1 ao contrário. Né? É o número 1 rebatido, assim, espelhado para o outro lado. Essa é a runa Laguz, né? que representa o fonema L. Né? Então, para a gente adentrar esse território, a gente precisa entender essas dimensões de espaço-tempo, né? E entender o tempo como uma medida só, para a gente não se perder dentro do processo de interpretação da realidade em que a gente está vivendo aqui. Porque eu tenho várias frequências de tempo, espaços diferentes, que muitos vão chamar isso de realidades paralelas. Então, quando você olha para um oráculo e você está acessando a linha do tempo de alguém, você está acessando uma das possibilidades que podem acontecer com aquela pessoa, de acordo com a frequência que ela trouxe para você naquele momento. Então, eu diria assim que não é um processo... como eu posso usar essa palavra? É porque eu tenho tanto respeito por aquilo que é esotérico, que é místico e é mágico, mas eu vou usar a palavra num sentido vulgar, né? No vulgo. Não tem a ver exatamente com algo místico, no sentido de que a pessoa tem determinados... Aquele romantismo que a gente faz, né? De endeusar, né, o clarividente, não. Ele só tem treinamento, uma capacidade que todos os seres humanos têm. É só treinar. Aí, nesse caso, você falou assim, mostra uma das possibilidades que pode acontecer. Uma das possibilidades. Então, quer dizer, a gente pode mudar o nosso destino. Com certeza. É nisso que eu quero entrar hoje. Isso vai ser bem interessante. Não, porque isso é interessante, porque às vezes, né, quem está ouvindo já pode ter consultado qualquer tipo, né, runa, tarô, mapa astral, e às vezes dá um caminho, fala assim, olha... por exemplo, vou chutar qualquer exemplo. Você
vai, sei lá, ficar muito rico. Então a pessoa acredita nisso e às vezes acaba não fazendo nada. Acaba não trabalhando porque acha que vai ficar. Então, quer dizer, ela mudou o destino dela. Ela acha que a coisa vai vir de graça. Vamos trocar a palavra mágica de um sentido vulgar por essa expressão, né? Sem esforço algum, sem qualquer investimento da parte dela, né? Aí a coisa não acontece mesmo. Né? A pessoa mudou o próprio destino. Às vezes estava lá programado. Exato. Então se acomodou, sei lá, aconteceu alguma coisa. Isso. Porque assim, mesmo quando uma previsão é considerada negativa dentro desse processo de análise, quando a gente está fazendo uma consulta, ou quando você está se consultando com um oráculo, não quer dizer que aquilo vai ser exatamente daquela forma que vai ser efetivo, porque é muito comum, né, as pessoas saírem falando, né, ai, nossa, você é boa, ou então, nossa, aquela cartomante é terrível, aquele runólogo, nossa, só me deu pavor, só falou de coisa ruim, não aconteceu nada que ele falou, ou então aconteceu, enfim. As pessoas, elas tendem a romantizar um pouco estes aspectos, né? Então, na realidade, o que acontece com a gente, né? Uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, que eu explico bastante assim, para os meus alunos, que a gente, o tempo todo, nós estamos acessando diferentes realidades paralelas, só que isso, os nossos sentidos, eles não estão treinados ou habilitados para perceber a velocidade com que isso acontece. Isso acontece a bilhões de segundos. E o nosso cérebro, é lógico que ele registra isso, mas nós não percebemos, porque nós somos ensinados a... Enfim, não existe um critério ou uma escola dentro da civilização atual que forneça isso. Essas informações estão chegando para a gente agora, né? Física quântica começou quando? Em 1930, mais ou menos? Não lembro mais ou menos assim, mas começou a vir dali, né? Então, assim, é muito recente ainda essas descobertas e essas teorias. E o que acontece? Por exemplo, para você ter uma ideia do que é você acessar isso, você... vai dormir, aí você começa a sonhar. Você acessou uma realidade paralela daquilo que você está acostumado. Tá? É um momento em que a sua consciência se expande, você não fica mais tão preso no corpo físico, e dentro dessa realidade, vamos dizer, que não é completa, ela não é... Ela é física, porém não é tão densa como é quando você está acordado. Você consegue perceber muitas coisas que você não percebe enquanto você está em vigília. Porém, quando a sua consciência está retornando, o que acontece? Você acaba perdendo pacotes de informação, porque o seu cérebro, essa dimensão que a gente está, ela vibra mais lento. Quando a gente está com a consciência expandida, a gente está numa vibração alta, maior e mais rápida. Então, quanto mais alta a vibração, mais elevada, mais rápida ela vibra. E a minha percepção também vai junto. Conforme eu tenho que descer esse nível de percepção para me acoplar no meu corpo físico, né, trazendo essas informações, acontece que eu acabo perdendo esses frames de imagem. Então, por isso que a gente vê assim, nossa, aquele sonho confuso, primeiro era um quadro assim, depois era um quadro assado. E aí o cérebro, ele tenta criar uma historinha para a gente não ficar no vácuo daquilo que foi experimentado. Imagine que em estado de vigília acontece a mesma coisa. E uma coisa assim, um fato muito comum, que é um prenúncio de que isso está acontecendo com você, é quando acontecem os déjà vus. Isso que eu já ia perguntar, às vezes a gente tem muito déjà vu e fala, nossa, eu acho que eu já tive aqui, eu já vi isso em algum lugar. Exatamente. É lógico que existem muitas teorias, tipo assim, você passou pelo mesmo lugar numa vida passada, mas a questão é
existem sensações específicas de vidas passadas, aí a gente pode depois, num outro momento, falar sobre isso. Mas existe uma ligeira diferença desse déjà vu em que você está assim, fala assim, mas caramba, você já me falou isso alguma vez. E a impressão que você tem é que você estava no mesmo lugar, assim, com as mesmas coisas, que não era diferente do que está hoje. E algumas pessoas têm a impressão de acessar essa informação do futuro. E aí, assim, o cérebro, assim, não é que é o cérebro traz a informação, né? A memória traz a informação, mas vem com esse lapso de velocidade, né? Então a gente não consegue acompanhar. Conforme você vai treinando, através de processos meditativos mesmo, né? Entrar nesse espaço de silêncio, a gente criar esse hábito, você começa a perceber mais. Aí começam a acontecer aquilo que o Jung estudou muito sobre sincronicidade, que a física quântica também estuda isso daí, né? Nos fala disso daí. Então, assim, quando você começa a abrir os seus horizontes, por isso que o pessoal fala, né? Joga para o universo aquilo que você quer receber. E assim, na verdade, existe toda uma teoria, uma matemática por trás disso daí. É que, assim, é um assunto, assim, tão, vamos dizer... complexo, né? Que só quem realmente, assim, acaba curtindo esses assuntos, né? Que vai acabar estudando mesmo a fundo como é que isso daí funciona. Mas existe um mecanismo de funcionamento que é natural, entendeu? E que está em todos os processos da natureza. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Tem outra dúvida. Nessa questão... Por exemplo, o subconsciente, ele acaba guardando todas essas experiências. E aí, às vezes, quando tem um déjà vu, ou quando tem alguma lembrança de alguma coisa, ou até uma sensação, às vezes você tá num lugar e fala assim, nossa, não tenho déjà vu, mas você sente e fala, acho que eu já passei por aqui. Uma coisa, pode ser que o subconsciente guardou tudo aquilo quando você... Não é quando você estava em vigília, mas quando você... Na hora do quando sono. Você viajou, quando você, vamos dizer assim, pulou para a casinha do lado, na frequência do lado, na realidade paralela e voltou. Em bilhões de segundos, né? Você falou bem melhor que eu ia falar pulou a cerca. Não, pulou a casinha. Pulou para a casinha também. Que seja a cerca, entendeu? A cerca, a casinha, ou seja, você expandiu um limite e voltou. Sim, e essa sua pergunta é muito procedente porque ela está profundamente conectada com o tema de hoje, né, da runa Laguz, né, porque a Laguz é a runa que rege o inconsciente, né, ela fala muito dessas questões do inconsciente. Então, assim, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, imagine como se fosse uma fita magnética. Ele está gravando tudo que está ali. Nós nascemos equipados com ferramentas maravilhosas, né? Ferramentas multidimensionais, quânticas. Nós somos seres multidimensionais vivendo, experimentando a frequência da dualidade que é essa matéria. Dentro desse processo, né, de gravar, fica todo o conteúdo ali. E esse conteúdo, ele vai sendo atraído por afinidade ou magnetismo há determinadas, vamos dizer assim, zonas dentro da nossa consciência, e eu estou falando a consciência de uma forma geral, estou falando do inconsciente, vamos colocar assim, deixar mais claro. Eles são atraídos por zonas, né? Então, assim, que nós chamamos de complexos. Então, assim, se eu tenho um complexo materno, um complexo paterno, complexo de superioridade, poder, inferioridade, assim, eles vão fazendo filas, né? Vão se apresentando como desafios ao longo da nossa vida, e isso é Laguz, né? Então, é como você ir se aprofundando nas camadas do lago, aí você toma um fôlego maior para você conseguir fazer um mergulho maior, fica tudo registrado ali, nesse oceano, né? Imagina também, uma outra analogia muito interessante é um iceberg, né? Ele tem uma pontinha ali, que para nós já é imensa, né? Mas a base dele é muito maior, né? Então,
vamos dizer que eu tenha tido uma experiência que está relacionada com que esse ego nessa existência, essa experiência está relacionada com a mãe, então vai ficar registrado ali pertinho do complexo materno. O outro vai estar relacionado com questões profissionais, ação, destino, então vai lá com o pai, né? E por aí vai. Então, o nosso inconsciente, apesar de operar de uma forma caótica, ele tem a sua organização, né? E isso é Laguz. E aí a gente começa a ter não só essas questões dos déjà vus, mas também nós temos uma outra percepção que nós chamamos de capacidade intuitiva. A gente tem aquela intuição, eu não sei, mas determinada coisa, eu sinto que é por ali, o que devia ser feito assado, ou então, eu acho que fulano talvez, não sei, isso daí está me cheirando a pilantragem. Então, você começa a ter um jogo de cintura se você ficar atento para estes processos. E assim, na boa, gente, na real, não é difícil. Mas essa questão da intuição, mesmo quando tá tudo, por exemplo, tá tudo tudo que a pessoa planeja ou tá realizando, está dando tudo errado, mas mesmo assim a pessoa fala, não, eu vou continuar aqui, porque, sei lá, alguma coisa me diz que é por aqui. Ela pode passar anos e anos, mas uma hora, se ela continuar naquele caminho, vai ou... Siga suas pistas internas. Siga suas pistas internas. O gênio que descobriu aí a nossa lâmpada, ele errou 99 vezes, não foi antes? Tem uma história assim. Tem uma história assim. Vai com o espírito científico, entendeu? Para de reclamar, para de se queixar, sai do vitimismo e encara isso como um desafio, assim, tipo, é só uma experiência. A consciência, ela vai querer todo o espectro das polaridades positiva e negativa de toda a experiência. Então, não importa se você enquanto ego, né, nascido Paulo, ou nascida Joana, ou a nascida Deva, enfim, não importa se você, de acordo com a sua experiência, vai classificar isso como algo negativo. Para a consciência, tudo é importante. Agora, uma questão, porque a gente fala assim, segue a intuição, mas eu acho, não sei, tu vai poder falar bem melhor. Existe alguns caminhos, por exemplo, vamos falar de coisas bem chulas mesmo. Para ganhar na loteria, a pessoa fala, não, agora eu tenho certeza, eu vou jogar, porque se eu não vou ganhar, então ela joga toda semana. E passa a vida inteira, morre e nunca ganhou, né? Então, e aí qual que é a diferença daquela intuição mesmo, de questão de trabalho, vida, pessoas, que quando você olha, essa pessoa não confio, e dessa outra coisa que é de jogo, que é de... comprar uma casa. Eu vou resumir, cada caso é um caso, mas eu vou resumir isso em duas questões para ficar mais fácil. Uma é, a gente não pode confundir querer com intuição. A maioria das pessoas fazem essa confusão. E o querer sozinho também não basta. É necessário uma vontade, algo que a gente chama de vontade mágica, aquilo que movimenta o meu desejo na direção e que vai criar o magnetismo necessário para aquilo se densificar na minha realidade, para aquilo se concretizar e se materializar. Isso é uma coisa. A outra coisa é que de fato tive uma intuição e foi muito forte. Mas aí, o que aconteceu? No momento em que eu me alinhei, existe uma frequência da minha realidade, de uma realidade paralela que eu estou vivendo, em que de fato eu ganho na loteria. E eu sou muito feliz com aquilo, com esse resultado. Mas existe a frequência mais lenta que eu estou vivendo agora, e as crenças, um pacote de crenças dessa realidade atual que pertence ao coletivo, com o qual eu ainda me identifico. Então eu vou lá, no momento em que eu acessei a informação, eu tive a forte intuição de que eu ia ganhar na loteria. Ponto.
contra fatos, não há argumentos. Eu tive essa intuição. Isso é verdadeiro. Numa realidade paralela... Calma, vou chegar lá. Eu tive essa intuição. Porém, em algum momento, no momento seguinte, no meu inconsciente, existe um mecanismo de defesa, geralmente ocasionado por votos de miséria e pobreza que eu possa ter feito em outras vidas ou até mesmo nessa. Contratos inconscientes que eu tenha assumido com determinadas crenças de miserabilidade, e aí no momento seguinte vem assim um pensamento: será? Não, mas eu tenho certeza porque eu tive aquela intuição. Quando você cede para esse tipo de pensamento, que é o que acontece com a maioria, já não ganha mais. Porque para você materializar aquilo que você quer, você tem que sustentar a energia na frequência que você quer. Se você quer uma coisa de alta frequência, alta vibração, você tem que sustentar essa energia. E é isso que a gente não tem. Nós não temos treinamento e nem base em matéria de educação mesmo. Ninguém ensina isso na escola. Você não aprende isso. É motivação, né? Então, assim, você tem que estar motivado, apaixonado pela ideia de ganhar dinheiro, pela ideia de ser rico. Mas a maioria de nós tem um mecanismo de defesa que nos impede de enriquecermos. Por quê? E tudo isso que a gente está falando aqui, gente, tem a ver com Runa Laguz, tá? A gente está falando do aspecto consciencial de Laguz, que são essas questões do inconsciente e esse potencial de crescimento a gente está falando aqui de potencial de crescimento, certo? Então, eu preciso sustentar a frequência daquilo que eu quero que aconteça. Não é o que acontece quando uma pessoa se cura de uma doença autoimune? De uma pessoa que se cura de AIDS? Na época, lá no começo, quando não tinha nem coquetel, e surgiam aquelas pessoas falando que tinham se curado de AIDS, com aqueles experimentos de médicos, desses institutos assim mais holísticos, que faziam experimentos com frequências, com ressonâncias musicais, enfim. Essas pessoas se curaram. Tem um experimento de uma terapeuta, a Kate Waterfield. Ela criou um álbum de cantos rúnicos chamado Runhagen. E vou ver se da próxima vez eu trago até um desses Galdras, desculpa, Galdra é plural, sem S, desses mantras rúnicos para vocês terem uma ideia, né? E ela fez experimentos com pessoas que estavam doentes cantando o Galdra da runa Urush, não é? E o Galdra dela fica num looping assim: Urus, Urus, Urus. Enfim, essas pessoas, elas imaginavam um cilindro dourado, né? E imaginavam que aquilo estava... que elas absorviam aquela energia, né? E eram pessoas assim que não tinham necessariamente nenhum tipo de conhecimento rúnico, elas só sabiam que era um mantra, assim como você cantar Om Namah Shivaya. A maioria das pessoas não usam o símbolo Om, nem sabem do que se trata, né? E tem um monte de coisinhas aí nesse símbolo e ninguém sabe. Então é a mesma coisa. Por que funcionou? Porque você está lidando com frequências e vibrações que geram padrões de energia, geram ondas de forma na medida em que você os canta, entendeu? E aí essas pessoas se curaram. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Você está sustentando a frequência. Agora, se eu falo isso aí, eu quero me curar. É o caso, por exemplo, da grande dificuldade das pessoas que querem emagrecer, né? E tem aquele processo de... aquele mecanismo inconsciente que diz para ela que por um determinado motivo que ela ainda não acessou, ou que às vezes ela acessou, mas ela ainda não veio assim com clareza para a consciência. Ela sabe, mas saber é diferente de experimentar, de entender a coisa.
Então, ela até conhece, mas ela não consegue trazer aquilo para a experiência real. E aí, então, ela vai lá, ela cria todo um processo de cura e tal, e ela até consegue, a priori, eliminar líquidos, o intestino funciona muito bem, ela sente naquela semana que ela desinchou, que ela começou um processo de desinchar. E aí, num primeiro momento, assim, em que ela, por alguma razão, ela não consegue sustentar aquela energia, aquele processo, ela volta de novo a ficar inchada na semana seguinte, ou a engordar. Ela acha que está engordando, mesmo que as pessoas falem para ela, não é assim que nós tivemos, não é? Então, é o mesmo processo. Então, assim, quando a gente está falando desses mecanismos de defesa que nos sabotam, nós estamos falando dos aspectos negativos de Laguz, né? Que são estes processos inconscientes atrelados aos nossos complexos que acabam travando o nosso desenvolvimento numa determinada questão, determinado assunto. E aí isso acaba surgindo, se manifestando como um desafio kármico para a gente dentro disso. E uma coisa que a gente vai ter que travar aqui é o programa. Você vai para o intervalo, volta, tem perguntas, tem uma pergunta que tem a ver com o que a gente falou nesse bloco, né? E ainda dá tempo de você mandar sua pergunta, 996070731, 011 9960707... Não, agora eu tô confundindo tudo, tá vendo? 0731. Saí da vibração aqui, peraí. 11 99607 0731. Você manda sua pergunta que a Deva vai responder agora no próximo bloco. Start FM. Então estamos de volta no programa Consciência Rúnica, hoje falando de clarividência, intuição, criatividade, coisas relacionadas ao elemento água, coisas relacionadas à runa Laguz. E voltando então nesse bloco, daqui a pouquinho a gente já vai abrir para pergunta, só para concluir essa questão da runa Laguz, né? Então, como eu falei anteriormente, o valor fonético dessa runa é a letra L, né? E o planeta que está associado a ela é Lua, ok? A gente tem até um poemazinho aqui que ele está relacionado com essa runa, que diz o seguinte: o mar parece vasto demais para os navegantes inexperientes. Se eles se aventuram em um barco instável, as ondas os assustam e arrebatam, e os cavalos marinhos não obedecem ao seu comando. Profundo isso, muito, né? Muito. A gente pode comparar esses cavalos marinhos aos nossos complexos e gatilhos, trazendo essa questão para o terreno da consciência, né? E esse mar, o que é esse mar? O mar é o próprio mar das emoções, né? Então, nós temos um princípio de fluir com o fluxo. Isso é Laguz, né? Usar a nossa intuição, a nossa criatividade. A interpretação ideográfica dessa runa, como eu tinha falado, que é o número 1, ao contrário, representa uma onda, né? Também o brotinho do alho porró, ou assim, um broto crescendo, né? As runas, a gente percebe que todas elas são... não existem runas curvas, não é? Essa questão de sair, de trazer a curva para a letra, acabou vindo depois, né? Porque acredita-se que antigamente, como as runas eram escritas em madeira, como os registros eram feitos na madeira, então é muito mais fácil você cravar a madeira com formas geométricas que sejam retas e não arredondadas. Então, assim, a gente tem essa interpretação ideográfica da onda, tem também a interpretação esotérica, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo, desses aspectos da água, do lago, mas também tem a ver com a energia vital relacionada com a água. Tenta imaginar a energia vital enquanto a seiva, né? O sangue é a nossa seiva.
um fluxo, tá? E por aí vai. Também tenho alguns atributos. Então, a gente começou falando no início do programa destes atributos positivos, né? De fluidez, de crescimento. A gente também tem as questões com fertilidade, concepção, né? Então, é uma runa de polaridade feminina. Então, está ligado à receptividade, intuição e criatividade. E tem também os atributos negativos que nós falamos também, né, que vai falar desses desequilíbrios emocionais, das nossas ilusões, das nossas decepções, dos nossos medos, das nossas inseguranças e fantasias mórbidas. Opa, não, peraí, agora... Né? Que seria a fantasia mórbida? São essas fantasias mórbidas, pensamentos recorrentes, assim. Morbidez é tudo aquilo que está relacionado, que tem um caráter de pulsão de morte, né? Então, assim, parece que, assim, que esse assunto é meio tabu, mas, assim, o número de pessoas que fantasiam com isso é muito grande. Basta você ver as bilheterias no cinema quando lança um filme de terror. O prazer que você tem em sentir medo, tá? Começa aí, né? E então, assim, dentro disso, o nosso inconsciente, quando você está alinhado com a frequência de Laguz, provavelmente nos seus sonhos vão aparecer símbolos como um cálice, caldeirão, balde, coisas que recebem, receptáculos, copo, taça, saliva, sangue, o líquido amniótico, né? Então, tudo que está... Sêmen, leite, enfim, por aí vai. Então, eu tenho essa questão com as águas primordiais, o potencial de crescimento que a gente comentou, e pincelando para fechar esse assunto assim, do significado de Laguz, né? Então, assim, representando o subconsciente, os nossos instintos, tá? E também assim, as nossas orientações transcendentais, que são essas questões que a gente está trazendo aqui, como premonição, sonhos, mensagens que vêm através de processos psíquicos, né, mais sutis. Então, falando da intuição, desses poderes. Eu não gosto muito dessa expressão, poderes paranormais, poderes psíquicos, porque, na verdade, isso nada mais é do que os nossos sentidos ampliados. Só isso, entendeu? Todo mundo tem. Num nível maior, num nível menor, todo mundo tem, né? E a nossa imaginação criativa. Vamos abrir para a pergunta? Vamos, mas eu fiquei curioso no negócio. Quando você sonha que tá caindo? Isso é interessante. E você tem a sensação que você tá caindo mesmo, acorda até assustado? Sua consciência, né? Você, o seu espírito, então você se projetou fora do corpo e em algum momento ali você não conseguiu um acoplamento, porque assim, nós não temos só esse corpo, nós temos assim, nós temos muitos corpos, tá, que compõem esse corpo. Nosso ser, ele é até interessante trazer esse tema para o próximo programa, né? As partes da consciência ou as partes que compõem o nosso ser. Mas dentro da tradição hinduísta, por exemplo, que é um conhecimento que hoje a ciência está trazendo e está conseguindo comprovar isso, nós temos, a princípio, temos mais, tá? Mas a princípio são 7 corpos conectados com nossos 7 chakras principais. Nós temos mais de 7 chakras, mas assim, estou falando dos principais. E aí o que acontece? Quando você projetou a tua consciência, existe depende com qual parte que você foi. Às vezes você saiu com o seu corpo, você saiu com o corpo mental, projetei, foi o corpo mental, foi o corpo emocional, aí foi tudo, foi toda a família, vamos colocar assim. E aí na hora de descer, na hora de voltar para essa frequência que teve não houve um acoplamento, aí você tem essa sensação de estar caindo, tá? Essa é uma das explicações. Traduzindo, quando você foi voltar pro corpo, você tropeçou. Exatamente. Grosso modo. Aí você caiu. Tropeçada e você... e caiu no corpo. Olha, por incrível que pareça, hoje estão tendo mais perguntas sobre o assunto que a gente está falando do que a pessoa querer saber sobre amor, essas coisas. Interessante, vamos lá. Tanto que a Mariana de Santo Amaro, ela pergunta assim: quem sente uma forte sensibilidade e quer expandir esse conhecimento, qual o primeiro passo para aprofundar e entender melhor essa sensibilidade? Mariana, né? Isso. Ok. Sim, Santo Amaro.
Como eu falei no início do programa, a forma mais direta, mais simples e barata para você conseguir isso é meditando. Só que aí a gente cai numa outra questão, né? Nós não somos educados para meditar. O que é meditar, né? O que é entrar nesse espaço de silêncio? Porque quando eu acesso o espaço de silêncio, eu acesso todas as minhas potencialidades. Eu acesso aquela parte interna minha que não foi corrompida, que é a minha criança. Minha criança interior tem resposta. Aí ela deve estar pensando, Mariana, não pense, que clichê. Não é clichê. Eu disse que essa resposta, esse é o meio mais simples, direto e barato. Eu não disse que seria o mais fácil, né? E entendendo que nós somos seres, hoje, nós nos tornamos uma civilização altamente visual e auditiva, né? Nós somos guiados muito mais por visão do que por som, mas também nos orientamos pelos sons. Nós acabamos assim deixando os outros sentidos de lado, né? Então é uma musculatura, vamos dizer, que a gente não está acostumado a trabalhar. E aí, para eu expandir essa capacidade, o que acontece? Os mestres antigos, eles sabendo que nosso funcionamento é esse, o que eles criaram? Nessas escolas de mistério, em que a pessoa acaba passando por vários graus ali dentro, né? Então, assim, uma outra forma é você se associar a grupos que estudam isso. Eu sou muito a favor, assim, de você buscar grupos que estejam fora de contextos religiosos. Porém, o que não quer dizer que se você não sentir afinidade com um grupo, você pode ir. A questão é que quando você está num grupo associado a uma religião, você vai ter a visão doutrinária daquele aspecto. Tá? Então, você não vai ter um filtro... o filtro que você vai usar vai ser de acordo com aquele ponto de vista, o que não quer dizer que está errado. O que quer dizer é que ele vai estar mesclado com religiosismos, com alguns dogmas que talvez não correspondam exatamente àquilo que esteja acontecendo com você. Então, assim, é muito interessante e importante você fazer estudar, assim, ver... dar um Google nesses grupos para você se articular melhor nisso, né? Existem as escolas de treinamento espírita propriamente dito, né? Tem grupos de bruxaria que também trabalham com isso, né? Existem escolas de mistério como a AMORC, que é uma escola muito séria, Rosa Cruz, né? A Ordem Rosa Cruz, que é uma escola muito séria, e tem grupos assim de pessoas que são ligadas assim no bem, no universo, que não atendem a grupo nenhum, mas a grupo que eu digo assim a um contexto de crença específico, mas que estudam, que gostam de física quântica, de física hadrônica e que estudam também estes assuntos mais, entre aspas, esotéricos, né, e que podem te dar um respaldo. E esses cursos também, então assim, por exemplo, o curso de iniciação, né, iniciação de runas, iniciação de reiki, iniciação de cura rúnica, você tem que ir pesquisar e procurar. Eu tenho o grupo de estudo Consciência Rúnica, né, que eu administro esses encontros todo primeiro e terceiro sábado do mês. A gente tem esses encontros e a gente faz essas práticas mais relacionadas com runas, né? Então, uma pessoa que quer esse desenvolvimento que não esteja relacionado com runas, é essa a dica que eu dei. Associe-se a grupos que não tenham filtros, porque o filtro que eu uso é a consciência rúnica. Não sei se eu respondi, espero que tenha te respondido.
Se não respondeu qualquer coisa, tem 15 minutos para mandar. Primeira coisa é meditar, entendeu? Você vai encontrar o teu viés, porque assim, às vezes a pessoa, eu quero ser um poderoso clarividente, mas aí o potencial latente que está nela ali é clareaudiência, ou de repente é psicografia, ou canalização, ou enfim. Então, assim, não deseje, não coloque filtros em você. Deixa que a coisa se manifeste, entendeu? Às vezes é telepatia. Então, assim, não fica criando ruído no seu sistema, que é mais fácil. É porque às vezes a pessoa tem alguma coisa e ela mesmo se anula. Ela fala, não, o que é isso? Eu não posso estar sentindo isso. O que é? Não quero mais. É só deixar, né? Exatamente, é só frequência. É só frequência. A gente tem que respirar. Vamos respirar. Deixa solto, né? Ó, o Hélio... Ele tá perguntando, pergunta pra ela, quando a gente sonha que esteve em algum lugar fora da Terra, isso é só um sonho ou uma viagem astral do corpo? Acho que ele foi abduzido, eu não sei. É possível. Isso tem acontecido com... Na verdade, isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo, mas só agora esses relatos estão vindo à tona, né? Mas também pode ser uma capacidade dele de sair, assim. Eu tenho, às vezes, assim, os meus mentores ficam muito bravos comigo, porque eu acabo, quando eu vejo a minha cabeça tão rápido, quando eu vejo, eu já tô lá. Isso também tem que tomar um cuidado, porque existem protocolos no plano espiritual, né? Então, assim, ele pode também ter uma capacidade que, quando ele volta para o corpo, é aquilo que eu falei dos frames de imagem, como a matéria ela vibra, ela tem uma vibração mais lenta, então ele acaba perdendo pacotes de informação. Mas quando ele sai do corpo, ele lembra como que é, porque a consciência dele está expandida, né? Ele tá mais conectado com o eu superior dele, então assim, ele consegue ir para onde ele quiser, entendeu? Ele vai para onde ele quiser, para o planeta que ele quiser, inclusive. Ou, no caso de uma pessoa que não tem esse desenvolvimento e essa consciência expandida, pode ter sido abduzido também. Existe, por exemplo, sonho que é só sonho? Claro! Sonho, só sonhou, que não significa nada, só sonhou. As pessoas elas têm, sim, as pessoas têm o hábito de, porque assim, a gente tem um excesso de preciosismo com a gente mesmo, né? Isso chega a ser um pouco narcísico até, de se sentir ou muito importante, ou de achar que tem algo especial, e a gente às vezes acaba atribuindo a um sonho comum um significado mega espetacular. Nem sempre é assim, às vezes um sonho é só um sonho, assim como Freud disse quando perguntaram para ele, o charuto representa o faro? Ele diz, às vezes um charuto é só um charuto, entendeu? Então, assim, às vezes o sonho é só um sonho. E os sonhos simbólicos, eles têm muito a ver com essa capacidade de laguz na nossa consciência. A manifestação do nosso inconsciente, dos nossos complexos. E a linguagem, veja bem, laguz é inconsciente. O nosso inconsciente, nosso inconsciente é imagético. Ele não fala por voz, por palavra. Ele vai se comunicar com você através de imagens e vai usar os sons muitas vezes assim com frases e contextos assim que para o seu ego, para a sua lógica, para o seu raciocínio não vai fazer sentido algum, mas o inconsciente tem a sua própria lógica e ele não obedece à ordem cronológica dos fatos. É bom ficar atento aí com o que está acontecendo. Aqui, tá demorando para abrir, mas eu lembro da pergunta. A Cindy Rocha. Aí agora ela está querendo saber do amor. Oi, ela quer Cindy. saber se agora em 2017 ela vai encontrar um relacionamento duradouro. Cindy Rocha, né? É. Ok. Se em 2017 aparece um relacionamento duradouro. Duradouro. Ela não tá pra brincadeira. Engraçado que eu faço atendimento todo dia, né? E todo mundo, parece que a preocupação de todo mundo esse ano é encontrar alguém. Olha, Cindy, vamos lá.
pelo que o oráculo está acessando aqui agora, na frequência que você está atualmente, tá? Um amor duradouro não é para esse ano, porque me parece que esse ano existe alguma coisa dentro de você que você está desconstruindo. Então, é como se eu, de verdade, assim, a impressão que eu tenho é que eu olho assim para você e eu não vejo assim raízes, ou eu não vejo conexões, não é? Então, assim, ou você tá, como é que eu posso me expressar? Ou você tá muito cristalizada numa situação, numa forma de agir que te impede de olhar ao redor, ou você, e isso na verdade tá impedindo que você desenvolva vamos dizer assim, um potencial de magnetismo que atrai essas pessoas. Eu vejo aqui, porque assim, saiu a runa Issa. Issa é a runa do gelo. É por isso que eu estou colocando essa questão, né, de cristalização. Eu vejo assim, como se você tivesse cristalizada numa situação do passado. Enquanto você não resolver essa questão, não aparece alguém. Eu vejo num terceiro momento aparecendo algo assim muito rápido. Então eu vejo assim, relações rápidas, mas assim, que tem movimento, rotatividade. Então, sério, enraizado para esse ano, neste momento, não. O que não quer dizer que você não possa conseguir isso, como a gente comentou já no início do programa, né? Que a gente acessa várias frequências de tempo e espaço. Essa frequência aqui, não. Nessa frequência que você está vibrando agora, tá? Agora, pegando esse gancho, muitas coisas mal resolvidas do passado, pegar o gancho do relacionamento, isso pode vir a atrapalhar em qualquer sentido nos próximos relacionamentos futuros? Sendo que, às vezes, pode ser um relacionamento, sei lá, na adolescência, e não ficou resolvido dentro da pessoa, entre os dois. Isso pode, ao longo da vida, ir atrapalhando? Sem dúvida, porque isso acaba sendo até constelativo, assim, sistêmico, eu digo assim, porque o que não fica resolvido para você, e eu vou até mais longe, não fica resolvido para você, vai para o seu descendente. Às vezes você tem problemas de relacionamento que não são seus, vem por memória celular, vem através do campo mórfico familiar de um antecessor seu, um antepassado seu que sofreu lá atrás, ou um problema de exclusão, alguma coisa, algum trauma, e aquilo ficou reverberando, ficou tão mal resolvido nele que reverberou para a família inteira, né? Então, é muito importante, e isso também está conectado com os aspectos de Laguz, né? As heranças que vêm através do inconsciente, né? A gente tem uma runa específica que trata de heranças, que é o Tala, mas essa questão mais inconsciente que você pergunta, ela está conectada com Laguz. Então, é importante que eu não tenha medo de tratar de coisas dolorosas, mesmo que elas doam demais. Sabe? É preferível, assim, que tem pessoas e pessoas. Eu sou do time que luta no seguinte... Eu luto no seguinte time. Eu prefiro que, se é para doer, então que doa tudo de uma vez, do que ficar sofrendo em doses homeopáticas. Mas cada um é cada um, e a gente tem que respeitar o processo das pessoas. Tem pessoas que são mais cristalizadas, mais enraizadas, e elas são um pouquinho mais lentas, não é? Para se desenvolver e se desapegar. Uhum. O negócio é desapegar. Então, às vezes, vale a pena. Chora, se esguela, sofre, que aquilo lá sai. Sim. Em alguns casos, claro. É isso que eu ia falar. No caso, você tem que conversar com a pessoa. Porque se você... Não adianta você fazer nenhum processo terapêutico, vamos colocar assim, né? Se você... continuar no redemoinho das ideias. Então, assim, essas memórias recorrentes, que são esses aspectos negativos de Laguz, você fica dando corda para isso e alimentando um corpo de dor, porque todo mundo tem um corpo de dor, a humanidade tem um corpo de dor. O que é isso? Tá? O corpo de dor, ele é acoplado ao nosso corpo emocional.
Tá? Então, assim, o corpo de dor ele é regido pelo aspecto negativado de Laguz. Então, assim, se você fica nesses pensamentos recorrentes e você não consegue se desapegar, você não consegue trabalhar o auto-perdão, né? Você não consegue olhar para o outro realmente assim com vontade, tipo, ok, eu sei que você não vai mudar, e eu aceito que você não mude, mas eu resolvi para mim que isso não vai mais me afetar. Enquanto eu não tomar esse posicionamento, isso daí vai ficar reverberando e eu não vou conseguir encontrar uma pessoa à minha altura, porque eu sonho, eu quero uma pessoa X, com características X, mas eu não estou vibrando no X. Eu estou vibrando lá na letra B. Então, cada caso é um caso. Pra gente terminar aqui, o Volpe, que apresenta, né, a casa do Mr. Volpe, ele tá querendo saber como que vai ser o ano agora dele de 2017. Opa, vamos lá. Né, ele tá querendo saber se 2017 vai ser bom, ou assim, precisa tomar cuidado. Enquanto isso, o Volpe, né, toda quarta-feira, às 10 da noite, a casa do Mr. Volpe. Vai ser um ano, assim... as coisas que ficaram mal resolvidas do ano passado, você continuam para esse ano que você não resolveu, né? Tem um processo, tem um ciclo aí de mudança, aí, alguma mudança aí, mais ou menos assim, na saída, entre o período de maio e agosto, beirando ali a setembro, tem uma mudança. Se ela vai ser agradável ou não, aí vai depender da forma como você interpretar, do seu ponto de vista. Eu diria que o aspecto da relação humana, as runas elas te aconselham a prestar atenção nas suas expectativas, não alimentar carências e nem fantasias. E elas também falam para você, se você não fez check-up ainda, para ir no médico e observar quedas de energia e questões com a sua vitalidade no seu corpo. Então, assim, tem uma questão de saúde aí para esse ano, para você dar uma olhada nisso, tá? E no resto, assim, não ficar ansioso. Eu sei que isso assim, para a maioria de nós, assim, nós temos assim uma ansiedade, mas buscar se cuidar com carinho, se colocar no colo, se dar um cuidado especial, pensar mais em si mesmo, ao invés de doar-se menos para as outras pessoas. É isso que me soa aqui, porque a runa das relações, ela saiu invertida aqui para mim, então fala muito dessa questão assim, se volta mais para você, presta mais atenção, cuida do que é seu, investir em você, ao invés de acolher demais, porque às vezes o que acontece, essa questão das expectativas, é que você acolhe muito, se doa muito, e aí você vai com aquela expectativa achando que vai receber a mesma coisa, mas as pessoas não são iguais, né? Então, elas não são como você. Então, para prestar atenção nisso, tá? É um conselho bem sábio, viu? Tirando de letra isso daí, você conseguindo lidar com essas questões, assim, você atravessa tranquilo esse ano. Mas tem que lidar com essas questões. E vai fazer um check-up. Você tem que estar aqui toda quarta-feira. Deva, obrigado. Isso aí. Então, quinta-feira que vem, está de volta. Estaremos aqui às 21 horas, na quinta-feira que vem, pessoal. Vou deixar o meu telefone de contato para quem quiser fazer consulta com o Oráculo das Runas, tá? Meu WhatsApp, deixando bem claro que o meu WhatsApp é um contato de trabalho, então não adianta ficar me mandando mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não respondo. Porque eu trabalho muito, assim, e eu atendo demais. Então não dá tempo de ficar respondendo esse tipo de mensagem, nem tá? adicionando em grupos, né? Exato. Por favor, não me adicionem. Tem um grupo Consciência Rúnica, quem quiser fazer parte pode me mandar um WhatsApp que eu insiro lá no grupo, e também tem os encontros de Consciência Rúnica e a página Consciência Rúnica no Facebook, você pode acessar, tá? facebook.com/Consciência Rúnica, e aí você curte lá a página. Então, meu telefone, meu WhatsApp é o 11 958 10 46 22, repetindo, 11 958 10 46 22. E até a próxima quinta-feira. Aguardo vocês.